Olá pessoal, então sejam bem-vindos para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos resolver o problema do camarada aqui, do Geninho, que está dizendo que ele não conseguiu fazer a prova do Enem, porque não deu tempo, já que os cálculos eram enormes. Então hoje eu vou facilitar a vida dele, mostrando que há técnicas muito simples para fazer divisão, multiplicação, subtração e soma. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente tenha lá 97 mais, sei lá, 42. Vejam que quando eu tenho um número muito próximo, tá, de 100, que é o caso do 97, eu abro ele de uma forma diferente. Eu sei que 97 é o quê? É 100 menos 3. Então eu vou fazer assim, ó, 100 menos 3 mais o 42. Vejam que quando eu faço isso, eu gero aqui, ó, um número fácil de ser somado. 42 menos 3 dá o quê? Dá 39. Né? Eu simplesmente diminuí, ó, o 42 menos 3. Quando eu faço isso, olha só, gente, sobrou 100 ali e aqui deu 39. Pronto, já era 139. Tem outras maneiras de fazer isso aqui. Por exemplo, assim, ó, eu posso abrir também o número em dezenas e unidades. Por exemplo, aqui eu tenho 4 dezenas e 2 unidades. Então aqui eu teria 40 mais 2. Seria uma outra maneira de fazer. Então quando eu faço isso, gente, olha o que acontece. Eu tenho aqui o 97 mais o 40, né, que dá 137, mais 2, que dá o 139. Uma outra maneira de fazer esse cálculo seria o quê? Pegar e abrir todos eles em dezenas, unidades, centenas, o que for o caso. Né? Aqui no caso nós só temos a unidade e a dezena. Então aqui nós temos 9 dezenas, ou seja, 90, 7 unidades, mais o 42, né, que é 40, mais 2. Então aqui, ó, eu posso somar o 90 com o 40, que dá exatamente o quê? 130. Essa sominha aqui fecha o quê? 130. Né? Essa sominha aqui, ó, 7 mais 2, fecha 9. Então quando eu somo 130 mais o 9, eu tenho meu 139, que foi a maneira como a gente fez anteriormente. Então, vejam que eu usei aqui 3 maneiras de somar rapidamente. Vocês podem escolher a que ficar mais fácil para vocês. Então, abram sempre, né? Abram sempre. Aqui, no caso da soma, né? Nós abrimos em unidades, dezenas, centenas. Vamos trabalhar com um númerozinho maior aqui para vocês entenderem quando a gente tem centenas. Aqui a gente só tem unidade e dezena, né? Então vamos ver aqui um númerozinho um pouquinho maior, né? Então, qual é a ideia que eu preciso ter aqui? Bom, a lógica diz que eu preciso abrir, né? Eu conheço as operações matemáticas, então eu parto do princípio que eu devo abrir sempre o menor. O menor é 352. Então, quando eu abro esse menor, fica muito simples. Vejam, ó, 6.242 mais 352 é a mesma coisa que 300 mais 50 mais 2. Eu tenho aqui, gente, 2 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. Beleza? Então agora eu vou somar esses dois aqui primeiro. Né? Isso aqui vai dar 6.500, porque 2 mais 3 dá 5, 6.542. Agora eu preciso somar só coisas aqui. Agora eu somo esses dois aqui, ó. Vou somando os maiores e depois eu vou somando os menorzinhos. Né? Então esse menorzinho aqui, ó, 50 mais 6.542, isso aqui dá 6.592. Mais 2 dá o 6.594. Simples assim. Vamos ver agora a diferença. Como a gente pode fazer a diferença? Exatamente a mesma estratégia. Ó. Eu vou usar a mesma. Ó, porque quando eu tenho um número próximo aqui de 100, por exemplo, 97 é o quê? Opa, 97 é próximo de 100, então eu já sei que é 100 menos 3. Então eu trabalho, gente, ó, com o menorzinho aqui, ó, e digo que 97 eu vou diminuir 100, mas eu tenho que somar 3. Veja, porque essa continha aqui, ó, esse 100 mais 3, esse menos 100 mais 3 tem que continuar dando 97. Eu não estou alterando nada aqui, tá? E agora? Agora eu faço isso aqui, ó. Eu vou diminuir esses dois, ó. Então, ao diminuir esses dois, o que eu tenho aqui? Eu tenho lá, ó, 600 menos 100, vai dar 500. Só que eu tenho 72, então fica 572. Só que eu tenho aqui, ó, que somar 3. Então isso aqui dá 575. Ficou fácil demais. Então eu abro, né, esse 97 dessa forma aqui. Eu usei uma estratégia.
Poderia ter dito que 672 é o quê? 672 seria 600 mais 70 mais 2. E o 97 seria 90 mais 7. Posso fazer de várias maneiras, tá? Eu abro sempre o que está mais próximo, né? O que está menor e mais próximo de 100. Como é o caso aqui, ó, 99. 99 é 100 menos 1. Então eu tenho lá 3.462 menos 99 é menos 100 mais 1. Usei a mesma lógica, né? Então agora o que eu faço? Ó? Quando eu diminuo de 100, eu tenho lá 3.400 menos 100 dá 3.300. Só que eu tenho mais 62, então fica 3.300, vamos botar aqui embaixo, 3.362, né? Agora eu tenho que somar 1, então 3.362 mais 1, que é o que restinha aqui, fica 3.363. E finalmente esse aqui, ó, na diferença, 2.468 menos 36, tá? Então vejam só, eu não tenho próximo de 100, como é o caso aqui, ó, que eu tenho 97, 98, 99, 96, eu posso fazer essa esqueminha do 100, né? Agora, quando for 103, por exemplo, 104, menos 104, 105, 108, 109, eu faço 100 mais, ao invés de 100 menos, né? Então vejam que sempre quando for próximo ali, ó, da centena, eu uso a estratégia de colocar o 100 aqui, tá? Então esse aqui é 99, então é 100 menos 1, esse aqui é 97, seria 100 menos 3. Se fosse 103, seria 100 mais 3, tá? Bom, aqui não, né, gente? Eu estou longe do 100, então o que eu faço? Eu abro, né? Eu divido esse 36 em 3 dezenas e 6 unidades. Então como é que funcionaria assim, ó? 2.468 menos 30 e menos 6. Ó, eu tenho 3 dezenas e 6 unidades aqui. Então vejam que simples que fica, ó, porque quando eu diminuo aqui, ó, isso disso, vai dar, ó, 68 menos 30 dá 38. Então eu tenho lá 2.438, né? Porque 60 menos 30 é 30. Então eu tenho mais 8 aqui, então fica final 38. Agora eu tenho que diminuir 6. Olha que fácil, é diminuir o 8 do 6. É só o 8 do 6. O resto fica igual. Então fica lá 2.432. Tá, gente? Tranquilo, né? Essa aqui é a forma como a gente faz diferença de maneira rápida e usando aqui uma estratégia legal, tá bom? Agora nós vamos para a multiplicação e a divisão. Então vamos resolver aqui rapidinho como a gente deve multiplicar um número. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu começar com 9 vezes, sei lá, 9 vezes 7. O que acontece aqui? Eu posso abrir também esse 9, ó, tá próximo de quem, gente? Tá próximo de 10. A mesma coisa que eu fazia lá com 100, eu posso fazer com 10, posso fazer com 1000, tá? Então aqui, ó, o 9 seria o quê? 10 menos 1, tá? Eu não sei a tabuada do 7, não sei a tabuada do 9. Vamos começar com uma coisinha bem básica. Mas eu sei a tabuada do 10 e do 1. Então eu posso multiplicar, ó. 10 vezes 7 aqui, ó, dá 70. E 7 vezes menos 1 dá menos 7. Vejam que ficou muito fácil de fazer essa continha. Deu 63. Eu posso fazer com números maiores. Por exemplo, ó, 98 vezes 64. Vejam que aqui eu tenho 98 que é próximo de 100. Então eu tenho lá, ó, 100, ó, menos 2 vezes 64. Vejam que eu sei a tabuada do 100 e sei a tabuada do 2. Quando eu faço 100 vezes, ó, 64, gente, isso é bem fácil de fazer, porque olha só, eu tenho que conservar o 64 e colocar mais esses dois zerinhos aqui. Então fica 6.400. E agora eu vou fazer o 2 vezes 64, gente. Olha só como é que eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer o 2 vezes 60, que dá 120. E o 2 vezes 8, que dá 8. Então isso aqui seria 128. Então essa multiplicaçãozinha aqui é 128. Eu abro, ó, 2 vezes 64, ó, é a mesma coisa que 2 vezes 60 mais 4. Então isso aqui vai dar 120 mais 8. Então isso aqui dá 128. Tá? Então eu posso colocar ali, ó, menos 128. Né? Só que o que acontece agora? Ó, eu abro dessa forma aqui, ó, menos 100, menos 20, menos 8. Se eu achar que eu não consigo fazer esse cálculozinho aqui de cima, tá? Se eu achar que dá para fazer, beleza. Então, são coisas que a gente vai ter que ir testando, tá? Mas é uma forma bem simplesinha de fazer, tá?
É evidente que, às vezes, fazer um cálculo desses, né, colocar ordenadamente, né, o 98 vezes 64 e fazer a multiplicação, às vezes pode ser simples para uma grande maioria. Mas, às vezes, somar e subtrair é mais fácil do que multiplicar. Então, aí vale a regrinha aqui. Então, quando eu faço 6.400 menos 100, vejam que cai para 6.300. Então, aqui eu tenho 6.300. Quando eu diminuo de 20, olha que fácil que fica, 6.280. E quando eu diminuo de 8, o que acontece? 6.272. Essa é a resposta. Mas às vezes, né, eu tenho lá algumas multiplicações com números que tem vírgula, tá? Então não são números inteiros, tá? Eu tenho lá a multiplicação às vezes com números racionais, e aí eu complica um pouquinho. Então vamos ver uma estratégia bem simples aqui, ó. 40 vezes 0,1. Bom, eu sei que uma casa, tá, tem um zero para a esquerda, né, e esse zero para a direita. Então simplesmente eu posso cortar aqui, isso aqui dá 4. Uma outra maneira de fazer isso, ó. Eu tenho 40 vezes 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, né? Certo? Porque eu tenho um zero aqui, então eu posso cortar. Então isso aqui dá 4. Por exemplo assim, ó, 40 vezes 0,01. Então o que acontece aqui, ó? Eu posso fazer direto, ó, 40, corta esse zero com esse zero, fica 4 vezes 0,1. Né? Então 4 vezes 0,1 dá 0,4. Ou simplesmente eu posso transformar esse 0,01 em 1 sobre 100. Né? E aí eu posso cortar aqui. Aí fica 4 por 10. Então 4 por 10 é a mesma coisa que 4 vezes 0,1, que dá 0,4. Né? Outro exemplo aqui bem simples de entender é, por exemplo, quando eu tenho lá 200, por exemplo, vezes 0,25. Eu sei que 0,25 é 1/4. Por que é 1/4? Porque 0,25 é a mesma coisa que 25 por 100. Né? Olha só, 200 vezes 25 por 100. Vejam que fácil que ficou aqui, ó. Corta aqui, esses dois zeros com esses dois zeros. E aí ficou 2 vezes 25, que dá 50. Bem simples, né? Outro exemplo aqui, ó. 300 vezes 0,05. Olha só, gente. 0,05, eu tenho 2 zeros para cá e 2 zeros para lá. Então, eu tenho 2 zeros para a direita, 2 zeros para a esquerda. Então, eu simplesmente corto aqui, ó. Corto esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então, 2 zeros para a esquerda com 2 zeros para a direita. O que sobra? Sobrou 3 vezes 5, que dá 15. Tá. Outro exemplo, ó. 0,5 vezes 150. Olha só. Se eu sei que 0,5 é 5 sobre 10, fica fácil, ó. 5 sobre 10 vezes 150. Olha aqui, ó. Pá, pá. Corta esse zero aqui em cima, zero aqui embaixo. Fica 5 vezes 15, né? E 5 vezes 15. Aí eu uso aquela técnica lá. Como é que eu posso fazer 5 vezes 15, gente? Bem, eu posso fazer o 5 vezes 10 mais 5, né? Porque 15 é 10 mais 5. 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 5, 25. Então, 5 vezes 15 dá 75. Né? São formas bem rápidas de fazer cálculo de multiplicação sem precisar usar calculadora. Né? Outro exemplo aqui para vocês. Então, a gente já sabe o que? Ó, que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Tá? Então, 0,1 é 1 sobre 10. 0,01 é 1 sobre 100. 0,2, olha o que é 0,2, gente? É 2 sobre 10. Então, quando eu multiplicar alguma coisa, por exemplo assim, 80 vezes 0,2, eu posso cortar, né? Simplesmente, isso aqui vai dar 16, ou fazer o que vale 0,2, que é 2 sobre 10. Né? 2 sobre 10 é 1/5. Eu posso dizer que é 1/5 ou 2 sobre 10. Olha que fácil, ó. 2 sobre 16. 2 vezes 8 dá 16. Né? Então vamos ver aqui uma continha bem simples aqui, ó, com vírgula. 50,5 vezes 0,2. O que eu faço, gente? Vejam que 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Né? O 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10, ou, simplificando, 1 sobre 5. Né? Então, quando eu faço 50,5 vezes 1 sobre 5, o que dá, gente? Olha, eu divido 50 por 5 e o 5 por 5. 50 por 5 dá 10.
O 5 por 5 dá 1, então esse resultado é 10,1. Tá? Bom, 0,2 a gente sabe que é 2 sobre 10, e dependendo a gente pode usar o 2 sobre 10 ou 1 quinto. A gente vai ter que enxergar isso na hora, que vai ser mais rápido. 0,25 é 1 quarto, 0,2 então é 1 quinto, 0,5 é 1 meio, né? A mesma coisa que dividir por 10, por 2. Então, por exemplo, assim, ó, 60 vezes 0,5. Eu sei que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que dá 1 meio. Né? Se eu simplificar aqui, dá 1 meio. Então, eu posso dizer que 60 vezes 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Ou seja, divido por 2. Então, sempre que eu multiplicar um número por 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2, ok? Tranquilo? Então, essa é a lógica. Para qualquer cálculo que eu multiplique por 0,5, eu simplesmente faço uma divisão por 2, que às vezes é bem mais fácil do que uma multiplicação com um número decimal. Agora, nós vamos ver aqui o 0,75. Por exemplo, aqui, ó. 60 vezes 0,75. Gente, 0,75 é a mesma coisa que 75 por 100. Se eu ficar simplificando aqui, ó, dá por 25, dá 3, dá por 25, dá 4, 0,75 é 3 quartos. Então memorizem essas frações que são importantes. Então sempre que eu multiplicar um número por 0,75, é a mesma coisa que multiplicar esse número por 3 e dividir por 4. Quando eu divido 60 por 4 fica fácil. Por quê? 4 vezes 15 não dá 60? Então, ó, eu tenho lá 15, quando eu dividi aqui por 4, vezes 3. Então isso aqui deu 45. Simples, né, gente? Então não preciso nem calculadora para fazer uma multiplicação por 0,75. Outra multiplicação que eu acho bem interessante são aquelas multiplicações por dízimas periódicas. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. 990 vezes 0,7777777 infinitamente. Gente, esse número com dízima periódica aqui, ó, é sempre um 9 que tem aqui embaixo. Então isso aqui fica assim, ó, 7 sobre 9, tá? Se eu tenho uma periodicidade é porque eu tenho um 9 de denominador. Então, se eu vou dividir isso aqui, olha só o que vai acontecer. Eu divido 9 e o 9 por 9, 9. Isso aqui vai dar 1, 0 vezes o 7. Ficou fácil agora, porque agora eu faço aqui, ó. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 e 7 vezes 1, que dá 770. Outro exemplo aqui, ó. O 990, por exemplo, vezes 0,25, 25, 25, 25, 25. Bom, vejam só. 990, ó, é o quê? Vamos deixar ele como está. Vezes 0,25, 25, 25. 0,25, 25, 25 é a mesma coisa que 25 por 99. Quando eu faço isso, lembre que eu tenho que ter dois 9 aqui embaixo. Se eu tenho periodicidade aqui, ó, gente, é um algarismo que se repete, eu tenho um 9 aqui embaixo. Agora, são dois algarismos que se repetem, tá? Então, a fração geratriz dele tem que ter dois 9 aqui embaixo. Então, se é um algarismo que se repete, é um 9 embaixo. Se são dois algarismos que se repetem, são dois 9 embaixo. Então, isso aqui ficou fácil, que agora eu divido 990 ó, por 99. Isso aqui dá 1. Então, 1 vezes mais esse zero aqui dá 10. 10 vezes 25 dá 250. Perfeitamente fácil e simples de fazer, não é verdade? Agora nós vamos para a divisão. Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho lá 225 dividido por 5. Vejam que agora eu preciso entender o seguinte. Lembra quando na multiplicação, na soma, etc., a gente dividia, a gente fazia um escalonamento daquele número, a gente abria em dezenas, centenas, unidades, etc. Pois é, na divisão eu vou poder fazer esse desmembramento aqui somente com esse camarada aqui, com o numerador, tá? Não pode ser desmembrado no denominador, tá? Isso não. Mas aqui eu posso. Então vejam só. O 225 dividido por 5 é a mesma coisa que 200 mais 20 mais 5, por exemplo, dividido por 5. Ou como 25 por 5 é muito fácil, eu posso até deixar assim, ó. 225 é a mesma coisa que 200 mais 25 dividido por 5. Quando eu faço isso, gente,
ficou muito fácil. Porque 5 vezes 4 dá 20. Então 200 dividido por 5 tem que dar 40. Então o primeiro resultado aqui, ó, eu vou dividir o 200, ó, por 5 que dá 40, tá? Certo? O 200 dividido por 5 que dá 40. E o 25 dividido por 5 aqui, ó, que dá 5, né? Então aqui ficou fácil. Aí eu vou ter lá 40 mais 5, deu 45. Tá? Tranquilo, fácil, sereno, né? Vamos dar um outro exemplo aqui, ó, 963 dividido por 3, né? Bem, aqui vejam que todos são múltiplos de 3. Então dá pra gente fazer direto, ó. 9, 6 e 3. Eu divido 9 por 3, que dá 3. Divido 6 por 3, que dá 2. Divido 3 por 3, que dá 1. Então aqui não preciso fazer mais nada, é 321, tá? Poderia abrir também 900 mais 60 mais 3, que daria o mesmo resultado. Por exemplo, assim, ó, 963 dividido por 3, poderia ser o quê, ó? 900 dividido por 3, mais 60 dividido por 3, mais 3 dividido por 3. Então eu já sei aqui, ó, o 9 por 3 dá 3, então isso aqui daria 300. O 60 por 3, o 6 por 3 dá 2, então isso aqui daria 20. E o 3 por 3 dá 1. Vejam que 320, 1. Então eu chego no mesmo resultado lá em cima. Então vocês podem sempre abrir da mesma forma como fizeram na multiplicação, ok? Então agora eu tenho certeza que o Geninho está faceiro, porque ele simplesmente consegue resolver rapidamente cálculos, operações matemáticas de divisão, multiplicação, subtração, soma, de forma simples demais, né? Então não precisa levar tempo fazendo aqueles cálculos absurdos. Agora vocês já aprenderam como fazer rapidamente, tá? Usando operações básicas da matemática, tá? Bom, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Se você gostou do vídeo, mete um like aí, mas a sua participação aqui no canal é o mais importante, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e te encontro no próximo vídeo.